capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 10 ao 17. Diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos repetir comigo esse último versículo? 1, 2, 3. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado ou preparado para toda boa obra. Meus amados irmãos, nós devemos observar esta primeira do capítulo 3, o versículo 10 ao 13. O apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção ou trazer uma exortação, e é de suma importância que você preste bem atenção nisso aqui, o que ele vai dizer. E talvez Paulo vai abrir um leque para o entendimento de Timóteo. Nós temos que observar esta instrução ou esta exortação ou aconselhamento que Paulo está dando a Timóteo acerca daquilo que ele tem seguido de perto. A primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. A primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção, ele chama a atenção para si mesmo. O apóstolo Paulo, primeiro, ele vai, como um líder nato, ele vai trazer a responsabilidade para si mesmo. Ele traz a responsabilidade para si mesmo como aquele que ensina. Ele traz a responsabilidade para si mesmo como aquele que é responsável pelo ensinamento e pelo amadurecimento cristão na vida de Timóteo. Presta atenção bem na frase: de perto, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Não é o ensino dos outros, mas tu tens seguido de perto o meu ensino. Timóteo, você tem me acompanhado, você tem me visto a cada dia a ensinar as sagradas letras. O primeiro desafio para aquele que quer ensinar, o primeiro desafio para aquele que quer selecionar aos seus alunos, é que ele tem uma grande responsabilidade, e esta responsabilidade é chamado para si mesmo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E aí ele vai qualificar quais são esses ensinos. Primeiro, você tem visto o meu procedimento, você tem observado o meu procedimento, que não mudo, não há variação de mudança em seu ensinamento. O seu ensinamento é único, o seu ensinamento é Cristo crucificado. Ele está dizendo: você tem percebido todo o meu procedimento em relação em te instruir, em te ensinar, você tem acompanhado todo o meu procedimento. Ele diz: você tem visto o meu ensino de perto, você tem percebido e visto o meu procedimento, você tem percebido o meu propósito. Então,
Paulo demonstrando as suas qualificações como aquele que ensina. Olhe para o meu procedimento, olhe para o meu propósito. A escola bíblica dominical, ela tem um propósito. A escola bíblica dominical, ela tem um propósito. O seu propósito é que a igreja seja totalmente abalizada em seu procedimento, que a igreja possa viver uma vida com propósitos. A igreja de Cristo, ela é ensinada, ela é instruída para andar em todo o procedimento cristão. Por que é que eu devo participar? Por que a escola bíblica dominical é tão importante? Porque há ensinadores que deverão ter como um procedimento único na sua vida, um procedimento mútuo na sua vida, a qual é o Cristo crucificado. Todo ensinador deve ter em seu procedimento de vida e de ensino um propósito. O apóstolo Paulo chama atenção: você tem visto tudo aquilo, tem me seguido de perto, e você tem percebido o procedimento que eu ando, você tem seguido o meu procedimento, mas também você tem observado que há um propósito nesse ensino. Porque há a importância da escola bíblica, porque há um propósito no ensino. O propósito do ensino qual é, irmão Christian? O propósito desse ensino é que você esteja preparado com a sua fé, é que a sua fé seja nutrida pela palavra de Deus, é que você vá abandonando as coisas de menino, é que você pare então de tomar o leitinho materno e passe então a comer o mocotó da vida, passe então a ser sustentado pela poderosa e potente palavra de Deus. Para que eu devo então? Para que então eu devo participar da escola dominical? Para que você tenha um propósito na vida. A verdade é que muitas pessoas vivem o seu cristianismo sem propósito nenhum, andam como pessoas perdidas, não sabem o que fazem, não sabem para onde vai, não sabem o que fazer, não sabem o que falar. O apóstolo Paulo chama a atenção e a responsabilidade para si: ei, Timóteo, olhe para mim, você tem observado, tem me seguido de perto. A seguir de perto é acompanhar a sua liderança de perto, é você olhar ao procedimento da sua liderança, aquele que te instrui, aquele que te ensina, aquele que está lhe preparando. Observe se há um propósito nisso, porque Paulo vai dizer: ó, Timóteo, há um propósito no meu ensinamento, há um propósito, a fé, olhe comigo, a fé, longanimidade, amor e perseverança. A escola bíblica dominical, ela é muito importante para ensinar, para apresentar um propósito, para alicerçar a minha fé, para que eu aprenda a ser longânimo, para que eu aprenda a ter amor e o fundamental, para que eu seja perseverante na minha caminhada cristã. É você vir para a escola para se preparar. Se preparar para quê? Se preparar para viver, se preparar para fazer discípulos. Por que é que eu participo de estudo bíblico de escola dominical? Para que eu possa estar preparado e para que eu possa assim então gerar outros discípulos. Discípulo deve gerar discípulos. Discípulo gera discípulos. E como que eu vou gerar discípulos? Observando, aprendendo, sentando, me disponibilizando a aprender, para que eu possa informar acerca da palavra de Deus. Há pessoas que não conseguem perseverar, há pessoas que não conseguem dar continuidade na sua caminhada cristã, há pessoas que não conseguem falar do reino de Cristo simplesmente 5 minutos, há pessoas que não conseguem explicar o reino de Deus. Há pessoas que não conseguem entrar numa disputa entre fé e a razão, porque não aprendem. Há pessoas que acham que já sabem de tudo. Pasme você, há pessoas que acham que já sabem de tudo e que não precisam aprender. Há pessoas que acham que não precisam ouvir uma liderança, ouvir um ensinamento. Pasme você, há pessoas que acham que já é a sabedoria em pessoa. Não, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para si: olhe para mim, você tem me observado de perto, você tem visto o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha perseverança. Então, aquele que ensina precisa estar totalmente equilibrado
equipado com um propósito, com fé, com longanimidade, com amor e perseverança. Não desista. Não desista de ensinar alguém, não desista de querer aprender. E aí ele vai dizer no versículo 11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Livrou o Senhor, mas a consequência dele estar declarando que ele foi livrado pelo Senhor, é pelo fato daquilo que ele tem se proposto de ensinar, aquilo que já está inserido em sua vida. A consequência de ele suportar, a consequência de ele aprender a viver, a consequência dele relatar a sua vida cristã, é a consequência daquilo que ele já aprendeu, e a consequência daquilo que ele está ensinando. O Senhor me livrou de todas. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então nós estamos sendo preparados não para sermos enganados, mas para aprendermos da palavra de Deus, para ensinar aqueles que ainda vivem no engano. Você é responsável de se preparar para fazer discípulos, para ensinar aquelas pessoas que estão no engano. Você precisa se preparar acerca do Evangelho de Cristo. Como é que você vai combater alguma coisa, alguma heresia, se você não aprende? Como que você vai questionar? Você não terá poderes para questionar, se você não aprende. Mas a grande questão de Paulo não é só aprender, a grande questão de Paulo é praticar. A questão aqui, se você observar, e que parece que não está muito claro aqui o que Paulo quer dizer, o que Paulo está querendo dizer, afinal, é que Paulo está chamando para olhar para a vida dele. Olha, você precisa ver os meus procedimentos e a minha vida, como eu vivo o meu cristianismo. A questão não é só eu sentar e saber. Isso não terá eficácia se eu não praticar. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou ensinando você, Timóteo, mas olhe para a minha vida, olhe para o meu procedimento, olhe para o meu propósito, olhe para a minha fé, para a minha longanimidade, olhe para o meu amor e para a minha perseverança. Então aqui está diante de você, não é só ensinar. Irmão, a escola precisa ver o seu ensinador, precisa ver o dia a dia do seu ensinador, precisa ver como é a vida do seu ensinador, se tudo aquilo que está sendo ensinado, se o seu ensinador tem vivido tudo aquilo que tem passado a você. Esta é uma questão muito forte que Paulo está fazendo aqui, é chamar a atenção, a responsabilidade para si. O ensinamento, Jesus, quando chama os seus discípulos, Jesus vive diante deles tudo aquilo que era necessário para viver, e Jesus então ensina a eles vivendo e praticando. Quando é que eu vou ter êxito no aprendizado? Quando eu aprendo, quando eu ouço aqui na escola bíblica dominical, e quando eu vou colocar então em prática, quando eu vou buscar no Senhor a graça para praticar. Mas ele vai dizer aqui no versículo 14, olha comigo: tu porém, e agora ele muda. Primeiro ele fala de si, primeiro ele chama a responsabilidade para si. Olha a minha vida como ensinador. Agora ele vai chamar a responsabilidade para Timóteo. Versículo 14, olha comigo: tu porém permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendeste. Ele está se relacionando à sua avó Loide, porque a sua avó Loide e sua mãe Eunice lhe ensinaram todo o mandamento do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele vai fazer menção daquilo que ele aprendeu já. Isso é interessante. Tu porém permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado. Você aprendeu com a sua avó Lóide, com sua mãe Eunice. Então permaneça, porque ele está dizendo, aquilo que você aprendeu da sua avó, não foi de apóstolo, não foi de apóstolo nenhum que Timóteo aprendeu, não foi. Ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Então o apóstolo Paulo está consolidando aquilo que Timóteo aprendeu, viu? Aquilo que você aprendeu com a sua avó, aquilo que você aprendeu com a sua mãe, permaneça naquilo que você aprendeu, porque isso é bíblico o que você aprendeu.
É a verdade do Evangelho que você aprendeu. E aqui eu chamo a atenção para os pais, que você de forma alguma tire do seu filho a escola bíblica dominical. Eu chamo a atenção dos pais para você ver a importância que tem de um pai ou de uma mãe que ensina os seus filhos o caminho que ele deve andar. Paulo está consolidando o ensinamento da avó de Timóteo e da sua mãe. Ei, Timóteo? Sim, Paulo. Lembra dos ensinamentos da sua avó, da sua mãe? Sim, Paulo. Então, permaneça naquilo que você aprendeu, porque é bíblico. Então, o grande desafio nosso é de trazermos os nossos filhos na escola bíblica dominical. Irmão, se eu não fizer isso, estou pecando. Está. Porque você está deixando de seu filho ser nutrido pela palavra de Deus, e a responsabilidade é minha e sua. Quando você tira isso do seu filho, quando você não permite que o seu filho entre numa escolinha dominical, você está roubando dele aquilo que é vida para o interior dele, você está roubando dele aquilo que é crescimento espiritual para a vida dele, você está roubando dele o direito de ele aprender a viver um cristianismo aonde não há promessas de que não haverá lutas e tribulações. Você estará roubando dele disso, e crescerá uma criança totalmente frágil, sem saber o que fazer. Então o primeiro passo é a minha responsabilidade. Então Paulo diz: permanece naquilo que você aprendeu, e sabendo de quem você aprendeu. Sabendo de quem você aprendeu. Você aprendeu da sua avó, da sua mãe. Permaneça na palavra. Meu irmão, você quer que seu filho cresça e não te dê trabalho mais tarde? Traga ele na escola bíblica dominical para aprender o Evangelho de Cristo. Você quer que seu filho cresça e quando crescer te dê orgulho, te dê satisfação? Traga ele para a escola bíblica dominical, faça a sua parte. Ah, irmão, mas tem tantos filhos aí que hoje não está na igreja, o pai é crente, é pastor, e o filho não está na igreja. Irmão, o futuro não pertence a você. O que você tem que fazer é cumprir o seu papel como pai e como mãe. Ensina. Agora, ele só permanecerá naquilo que ele foi ensinado se o que ele está sendo ensinado é o Evangelho. Se é o Evangelho. É isso que Paulo está mostrando aqui. Permanece naquilo que você aprendesse e saiba bem de quem que você aprendeu. Preste atenção de quem você aprendeu. Eram pessoas, a questão aqui que ele está atribuindo, Paulo está dizendo, as pessoas de quem você aprendeu, Timóteo, eram pessoas responsáveis e que amavam a palavra de Deus. E se você aprendeu alguma coisa, é porque essas pessoas tinham compromisso com a palavra de Deus. Agora, se você não tem compromisso com a palavra de Deus, seu filho não aprenderá nada. Ele só será um frequentador da igreja, só, mais um frequentador. E se você for falar com ele acerca do Evangelho, não soube de nada. Por quê? Porque de quem ele deveria aprender, não está aprendendo. Há pessoas que têm um equívoco de levar os seus filhos na escola e quer que a escola eduque seu filho. A escola não é para educar seu filho, a escola é para ensinar ele a ler e escrever. A igreja é para mostrar o caminho, dá a vara na mão, vai e pesca agora. A igreja dá a vara para o pai, dá a vara para a mãe, dá a vara para os filhos, para ensinar a pescar. Agora dê continuidade lá na sua casa, ensine o seu filho, ensine o teu filho a viver o cristianismo, mas ensine ele seguido da palavra de Deus. Versículo 15: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te o quê? Tornar-te o quê? Sábio. Irmão, infelizmente nós estamos numa era, de rede social. Infelizmente, eu vou dar uma cutucada em você. Infelizmente, corre o risco de nossas crianças durante um mês não pegar na Bíblia para ler. Mas a facilidade que eles têm hoje de ficar com o celular na mão 24 horas no ar é grande. Os nossos filhos
Por que tem muito jovem aí que cresceu com o pai dentro da igreja? Conversa com ele 5 minutos, ele não sabe como que Jesus morreu. Mas fala para ele o que está em evidência na internet, de jogo, de isso, de rede social, ele sabe tudo, sem você falar nada, ele sabe. E nós falaremos sobre acerca de redes sociais aqui, em nome de Jesus, nós vamos tratar isso aqui, porque crianças estão ficando doentes psicologicamente falando, crianças infrutíferas, crianças que não sabem nada de Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo que podem, aquilo que você aprendeu desde a infância, você foi treinado desde a infância, e sabe o que pode te tornar sábio. Vamos fazer o seguinte, volta para tua casa hoje, conversa com o teu filho 5 minutos de Bíblia, vamos lá, faz várias perguntas para ele. Irmão, não é constranger filho não, teu filho não pode ser dodóizinho não, ensina ele a ser cristão, não é dodói, porque se for dodói tem um monte por aí, estão se matando, tirando a vida, desistindo da vida, porque foram criados dodóizinho, não mostraram a realidade da vida para eles. Chega no teu filho, acabou o culto da noite, chega em casa, filho, o que foi pregado lá? O que você aprendeu? Se você perceber a dificuldade dele, corra, preste uma atenção na vida dele, corra para a rede social dele e veja o que ele está fazendo, corra e veja o que ele está fazendo, porque ele está mostrando para você, Deus está te mostrando, ei, você está perdendo seu filho pela rede social. O apóstolo Paulo está dizendo, você foi ensinado desde a infância, ninguém tirou o olho de você, a tua mãe e a tua avó não tirou o olho de você. Isso é muito sério o que eu estou dizendo aqui. Por isso a importância da escola bíblica dominical. É por isso que você não pode deixar o seu filho em casa. Estou com sono, põe ele para dormir cedo. Ensina ele que o domingo é do Senhor. Ensina ele que domingo você precisa dormir cedo, porque no domingo nós vamos servir ao Senhor de manhã, nós vamos aprender da lei do Senhor. Ensina ele isso, irmão. Versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Pronto. A importância da escola bíblica dominical é para quê? É para o ensino, ela é útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ela tem esses fundamentos. A escola bíblica ela tem fundamentos de aprendizado. E aí você vai ver as pessoas que não têm fundamento nenhum, pessoas que não entendem o que é repreensão, pessoas que não entendem a correção, pessoas que não entendem o ensino e pessoas que não entendem a educação na justiça. Por quê? Porque se negam a aprender, se negam a sentar e a ouvir a palavra de Deus, que é a instrução, que o torna sábio, que faz dele uma pessoa sábia, entendida na palavra de Deus. Eu não estou falando entendido no hebraico, no grego, no aramaico, não. É conhecer o evangelho na sua simplicidade. Porque um dia alguém vai fazer aquela pergunta para você crucial: e agora? Se eu for dizer aqui o quanto que nós aprendemos no curso catecúmenos, o quanto que nós aprendemos durante toda a escola bíblica dominical, muita coisa foi esclarecida. Houve polêmica sim, houve dúvidas, houve questionamentos, houve sim, mas tudo pela graça de Deus foi esclarecido.
Meu irmão, o que eu quero dizer para você e mostrar para você que a importância da escola bíblica dominical da nossa vida é para que nos torne sábio, para que nos dê condições de evangelizar, porque é o ano de nós evangelizarmos e precisamos conhecer a palavra de Deus para evangelizarmos, para fazer missão. Sem o conhecimento da palavra de Deus não há condições de fazermos missões. Ou nós vestimos a camisa da escola bíblica dominical, ou nós não teremos condições de fazer missões. Que possamos nos atentar para o conselho de Paulo. O conselho de Paulo é o conselho para nós nesta manhã, para essa abertura da escola bíblica dominical. Seja perseverante, não desista, venha, participe. Se você não se inscreveu, procure nesta manhã. Nosso diácono Valtair, procure para você fazer inscrição. Procure a nossa irmã Patrícia, faça a sua inscrição. Não, eu quero me inscrever hoje na escola bíblica dominical, porque tem muita coisa que nós vamos aprender juntos aqui. Amém, meus irmãos?